Olá, sejam bem-vindos ao programa Família Viva Mais. Nós temos uma palavra para o seu coração, pai, mãe, filhos, você que participa da educação dos netos, nós queremos alcançar o seu coração. Eu sou a pastora Nani e hoje estou aqui com dois convidados muito especiais e nós vamos falar sobre quando os filhos não se sentem pertencentes. Quando eles acham que não pertencem à família, o que fazer, como entender esse momento. Eu quero aí que a minha primeira convidada se apresente, fala aí pra gente. Olá, me chamo Liliane, estou aqui junto com a pastora Nani, com o Léo, estamos aqui dispostos a compartilhar com você nossas vivências, nossas experiências e queremos assim somar com você tudo aquilo que Deus fez e continua fazendo nas nossas vidas. E você, Léo, conte para nós, quem é o Léo hoje? Olá, tudo bem? Eu sou o Léo, pertenço à Família Viva, sou pertencente à Família Viva há 22 anos. Então, como nós vamos falar hoje sobre filhos, sobre pertencer ou não pertencer, eu quero perguntar para a Liliane, carinhosamente chamamos ela de Lili, se você é filha única, você tem irmãos, como é a estrutura da sua família? Então, eu sou a terceira filha, somos três, na verdade, e eu sou a terceira. A caçulinha. Sou a caçulinha da família. E para quem não sabe, a Lili é irmã da pastora Leila. A pastora Leila é uma pastora muito conhecida. E como foi? Fala para nós ser irmã de uma mulher tão admirável quanto a pastora Leila. Então, como ser a terceira filha de uma família de mulheres levantadas por Deus, né? Temos um contexto onde a minha mãe é líder da letra da diaconia há muitos anos, tem uma irmã que é evangelista e tem uma irmã pastora. E, nesse contexto, eu sou a última filha, né? A caçula da família. E confesso que foi complicado para mim me sentir pertencente deste grupo, no qual eu era a caçula. Então, assim, como se eu ficasse sempre para trás, como se eu não estivesse no patamar das minhas irmãs. E Deus foi moldando isso no meu coração. E como que você reagiu quando você percebeu que as suas irmãs, a sua mãe, estavam ocupando lugares dentro da igreja que você pertencia e você não se sentia neste lugar também? Como você se comportou? Então, na verdade, eu era muito criança ainda, né? Quando Deus começou a levantar a vida da minha irmã pastora Leila. A minha mãe já está há 19 anos como líder da diaconia e eu era ainda muito criança. Então, assim, cresci sempre muito sapeca, muito espoleta e aí desobediente, né? Muitas vezes desobediente e não me via verdadeiramente pertencente de um chamado. E como que essa desobediência, ela manifestou dentro de casa? Quais atitudes práticas para os pais verem que isso acontece nas melhores famílias? E nós temos que encontrar a solução para alcançar o coração dos filhos. Na adolescência, né? Na adolescência, as descobertas e as amizades, o meio em que a gente vai vivendo, fora do contexto familiar, as influências e essa mentalidade rebelde foi me afastando cada vez mais do propósito de Deus, né? Que era o propósito de sermos uma família na direção do Senhor, usada pelo Pai, e eu me rebelei. E você pensa que foi um padrão de comparação que você criou ou as pessoas também te comparavam e esperavam que você fosse uma mini Leila? As duas coisas, e isso acontece até hoje, né? Somos assim comparadas, mas eu creio muito que, mesmo na adolescência, eu me afastei desse contexto também e fui ficando rebelde. Então, a gente está vendo aí, comparação é algo ruim. Como que você lidava e lida até hoje? Porque aí houve uma mudança. E nós vamos abordar essas mudanças em outros programas, porque é um assunto longo. Mas como, nesse primeiro momento, na adolescência, para você ser comparada com alguém tão diferente de você, o que você sentia e como você lidou com essa comparação? Então, na adolescência, a gente não sabe muito bem como lidar com os nossos sentimentos,
com as nossas emoções, e eu creio muito que é o Espírito Santo, né? Somente o Espírito Santo que pode trazer luz aos nossos corações, à nossa mente, para que possamos compreender quem somos verdadeiramente, que eu não sou, né, uma xerox das minhas irmãs, nem da minha mãe, que Deus tem um propósito e um projeto para a minha vida, e por não conhecer uma identidade, saber quem é Cristo, muitas vezes eu entrei dentro de uma caverna. E essa caverna interior. E a caverna te levava ao precipício da desistência. Na verdade, a caverna muitas vezes me levava para a rebeldia. Né? Eu não consigo chegar a esse patamar, então eu vou ser rebelde. E aí, junto com as amizades, as influências externas, era uma época que não tínhamos tanta acesso, né, à internet, a esse mundo globalizado, a tanta tecnologia. Naquele tempo a gente não tinha dessa forma, mas fui crescendo nesse contexto. Então, para a gente ver. E agora vamos ouvir uma outra realidade, né? E você, Léo, você cresceu numa família cristã, com princípios e valores. Você tem irmãos? Conta para a gente um pouquinho. Na verdade, eu não cresci numa família cristã, sem princípios, sem valor nenhum. Cresci só com a minha mãe, cresci sem pai, porque ele se suicidou, né? E aí a minha mãe criou a mim e ao meu irmão, e a gente cresceu sem uma figura de autoridade, sem alguém que desse... A gente fala princípios, porque a gente aprende princípios quando a gente entende a Bíblia. Mas antes da Bíblia, eu não tive nem alguém que direcionasse o que era certo, o que era errado, que impusesse ordem. Um exemplo bobo: você tem que chegar em casa 9 horas. Não tive isso. Você não tinha regras e limites? Não. E como era isso para você, poder chegar a hora que você quisesse? Tem tantos filhos aí que querem essa liberdade, não é? Que buscam, né? Ai, queria que minha mãe deixasse fazer tudo, queria que meu pai... E você tinha essa liberdade. Como que era isso para você? Quando a gente é novo, a gente acha que isso é muito legal. Parecia bom. Parecia, mas aí você chega meia-noite, você vira à noite, você faz o que você quer, mas depois você começa a observar que essa falta de obediência traz consequências com coisas que você vai sofrendo, tipo... que você vai aprendendo na rua, com amizade. Tem um ditado que diz que filho que não obedece mãe sofre consequência, né? Sofre causa. E que não ouve mãe, né? Minha mãe que falava alguma coisa nesse sentido, que eu não estou lembrando, mas isso é uma pura verdade, porque todas as vezes que eu não obedeci, que eu achei que eu era dono de mim mesmo, que eu falava nada a ver... eu posso, todas as vezes eu dei com a cara na parede. E como que a sua mãe lidava com a sua rebeldia? Ela conseguiu te trazer de volta ou você foi cada vez indo mais longe dela? Cada vez indo mais longe dela. Ela não dava conta de te trazer de volta? Não, porque eu era um rebelde, mas eu era um rebelde que eu... Bem sincero, que eu fazia... eu enganava ela. Porque enganar a mãe é mais fácil, né, querido? Vocês que estão me vendo? Do que pai, né? Porque mãe passa mais a mão na cabeça. E, no meu caso, na minha condição, ela passava muito. E aí eu conseguia pular a janela, descer pelo muro e tal. E aí eu acho que ela fingia que não via. Ou chegava de manhã cedo. E aí ela falava, não, ele não chegou tão cedo. Umas coisas assim. E aí, até a hora que piorou a situação. Tipo de consequências que começaram a ser um pouco graves. Aí ela começou a tentar acordar para corrigir, mas aí já era tarde. Aí você já não aceitava mais a correção dela? Eu não ouvia. Aí não dava para ouvir, porque já estava com 18 anos, né? E aí eu achava que tinha uma mentalidade certa e um pensamento correto das coisas da Terra. E aí não tinha.
Não é fácil, não. E você, Lili, como que a sua mãe lidou com essas fases suas de rebeldia? Como que ela lidava com você? Ela conseguia alcançar o seu coração? Ou você também estava indo cada vez mais longe? Então, eu acredito que por ser a terceira filha dentro desse contexto familiar, onde a minha mãe cuidava da mãe dela também, né, no caso a minha avó. Então, assim, a minha mãe ela sempre esteve muito envolvida com os afazeres da casa e os familiares que vinham para visitar a avó. E nesse contexto a gente fica muito solto. Dentro desse contexto eu estou solta dentro da minha casa. Então, era um ambiente onde vinha primos e primas, e muitas vezes, por ela estar tão focada nos afazeres da casa, em dar conta de tudo aquilo, eu cresci solta dentro do ambiente chamado casa. Isso aí é muito sério, né? É muito sério. E você, Léo, como que foi essa reconciliação aí com a sua mãe, de você perceber que você era rebelde? Esse comportamento da sua mãe, ele trouxe consequências na sua vida adulta? Por exemplo, dificuldade de sujeitar o chefe? Você teve dificuldade no emprego, na faculdade ou no curso? Trouxe dificuldade de me sujeitar à autoridade. No trabalho eu lutava mais porque a gente precisa do dinheiro, né? Mas na igreja, no começo da caminhada, eu tive muita dificuldade de obedecer. E fui muito menino no começo da caminhada. Você batia de frente quando alguém falava... Como que você fazia quando alguém falava um não para você ou te corrigia? Você não estava acostumado. Eu parava de vir. Ou parava de fazer. Eu não respondia, porque minha mãe ensinou assim. Mas eu parava de fazer. Um exemplo, a gente está aqui. Aí a pastora fala, pegue o caderno, e eu não penso, tem que pegar o caderno, eu vou pegar o caderno, mas aí eu não vou voltar mais. Era uma coisa assim, mais ou menos. E alguém na igreja te buscava de volta? Ou você tinha que voltar sozinho? Como que era esse retorno? Boa pergunta. No começo, eu não vou lembrar, mas eu lembro que a maioria das vezes, eu acho que Deus já tinha começado um movimento dentro de mim, e aí eu mesmo, a gente dá daquele choro teimoso, daquele confronto, né, que a gente tem com Deus vai confrontando a gente, e aí eu mesmo vinha e acabava pedindo perdão e abraçava, mas depois você vê quão tão era a atitude de menino que era. Não é fácil não, né? E você, Lili, isso trouxe consequências na sua vida adulta, para a mulher dentro do casamento, no serviço? Isso trouxe consequências? Sim, porque no meu contexto não era somente a falta da mãe, né? Então, assim, tinha a falta do pai também, que naquele tempo não era evangélico, ainda não havia tido um encontro com Cristo. Então, eu tive um pai ausente. O meu pai, ele foi um pai provedor, mas ele não era presente. Então, assim, muitas vezes, como eu disse, que eu ficava solta dentro desse contexto, eu fui crescendo e trouxe sérias consequências para a minha vida. A falta da paternidade, a falta da minha identidade, e esse não por culpa dela, né? Em momento algum eu culpo a minha mãe por estar solta dentro de um lar, mas era por conta de toda a demanda que ela tinha naquele momento. Hoje a gente entende, mas fez falta. Eu acho que fez falta, sim, no sentido da instrução. E como o Léo havia falado sobre esse contexto de quando voltar para a igreja, se pessoas nos procuraram, sim, pessoas me procuraram, mas naquele momento o coração estava completamente fechado e eu não dava acesso. Mas, para a glória de Deus, o Espírito Santo, ele está em nós e ele nos convence, né? E como o Léo falou, ser menino, às vezes a gente não verbaliza rebeldia. Eu conheci um garotinho de uns 6 anos e o pai dele falava assim, senta aí, fulano. E o menino não queria sentar, ele queria ficar em pé. E aí o menino ficava em pé, eu não quero sentar. Ele, mas senta na mesa. Eles estavam em refeição. Senta. E o menino não sentava. Senta, não sentava. Aí o pai fez uma ameaça. Senta, senão... E aí o garoto falou, escuta bem, pai, eu estou sentado, mas dentro de mim eu estou em pé.
entende que às vezes nós temos atitude de rebeldia sim, porque parece que nós estamos obedecendo, mas dentro de nós, é como o Léo falou, eu não respondo, mas também não volto aqui mais. É isso aí. Mas dava para não voltar mais, Léo? Ou você sentia falta? Falou, não tem jeito. Não, eu sentia falta de Jesus. Falou, Eu pra onde sentia irei? falta. Só ele tem palavras de vida eterna. É sobre isso. Eu sentia falta da igreja, do louvor, ainda mais que era no começo de novo convertido, né? Daquilo que Deus já tinha começado a fazer, da onde eu vim. E aí eu conheci um Deus que, na verdade, eu nunca havia conhecido. Então, a Lili estava falando, eu estava até lembrando que no ministério, quando a gente conversa no ministério, a gente é muito forjado e a gente tem muita coisa, faça isso, faça aquilo, Deus direcionou. E por essa rebeldia de eu vim com ela do mundo, eu lembro que eu bati o pé. A Nani perguntou, eu lembro que quem me ensinou muito foi o pastor Daniel Vicente. Ele passou um bom caminho comigo. Um bom caminho. Mas valeu a pena, né, Léo? Valeu, glória a Deus. Valeu a pena. Glória a Deus. Eu achava que eu, adolescente, eu era muito obediente, porque eu era igual o Léo, não respondia, eu me calava, eu acabava fazendo, até eu ler um livro, e fica a dica, Debaixo das Suas Asas, do John Bevere. Que livro! Cada capítulo que eu li, eu falava, meu Deus, eu não sou obediente. Há uma rebeldia dentro de mim que eu preciso aprender a obedecer. E aí a gente está aqui para mostrar para você que todos nós precisamos lutar contra isso. E talvez o seu filho esteja não pertencendo a um lugar por N motivos. Nós vamos abordar alguns deles nos programas. Mas você precisa conectar o seu coração ao do seu filho. E nós queremos deixar uma palavra de esperança para o seu coração. A Lili tem uma palavra de Deus para o seu coração, para trazer refrigério para a sua alma, para trazer esperança para você que acha que não tem mais jeito. Você aceitou Jesus com quantos anos, Léo? Nossa, aceitei Jesus com 19. Aceitei Jesus com 19. Acho que foi isso, 19, porque... É isso mesmo, 19. Mas essa caminhada de aborrecer e fugir e voltar demorou mais quanto tempo? E demorou... Mais uma década ou quase isso? Uns 8 anos. Quase uns uma 8. década. É verdade. E pessoas não desistiram dele. É verdade. E hoje ele está aí ajudando outras pessoas a encontrar esse caminho. Então, Lili, deixa aí uma palavra aí pro coração das pessoas que precisam desse refrigério. Só um gancho. E já comigo foi diferente, né? Cresci nesse contexto desde a minha infância, dentro de um sistema religioso, né? E sem conhecer a Cristo verdadeiramente. Cresci sendo minha mãe nos levando para a igreja, cultuando ao Senhor, mas o meu encontro real com Cristo foi em 2019. Uma vida inteira dentro da igreja sem conhecer quem era Jesus de verdade. E esse Jesus que nós estamos apresentando a você aqui nessa hora é aquele que tem poder de mudar a sua história, de transformar a sua vida, de te dar um recomeço. A nossa vida recomeça em Jesus. É lá na cruz de Cristo que nós temos direito a um novo recomeço. Todos nós precisamos de aceitar a esse Jesus como nosso Salvador. E a palavra que eu quero deixar com você, compartilhar com você, ela se encontra em Malaquias, capítulo 4, é o versículo 6. Diz assim: e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E eu creio nisso. Eu creio que é um tempo onde o Senhor tem essa intenção de converter o coração dos pais aos filhos. Para mim, lendo esse versículo, eu acredito que os pais estão mais desviados do que os filhos. Porque Deus quer converter o coração dos pais aos filhos. É esse tempo, eu creio que é chegado esse tempo onde Deus quer se manifestar
Cremos que a família é o projeto de Deus para a humanidade e, de todas as formas, o inferno tem tentado se levantar para fazer divisão entre pais e filhos e pais. O inferno tem tentado, de todas as formas, trazer esse confronto, esse conflito. Por quê? Dentro do meu contexto, creio também que é o contexto do Léo, quando há esse confronto entre pais e filhos e pais, os filhos ficam perdidos. É verdade. E se você está se sentindo assim, perdido, não pertencente, não sabe quem você é, não tem uma identidade definida, está fazendo coisas que todo mundo quer que você faça, mas você ainda não encontrou essa paixão, esse amor. Talvez você está aqui, pai, mãe, com filhos rebeldes e não sabe como se comportar. Nós vamos deixar um número de WhatsApp aqui embaixo. Você pode entrar e não se identificar. Nós não vamos pedir seu nome, nem nenhum dado. Pode não ter fotos. Nós temos um grupo para te ajudar. Se você precisa dessa ajuda, nós temos um grupo para te ajudar. E comente aí aqui embaixo, nos comentários, coloque para a gente as dificuldades. Se você tem uma experiência, fala para a gente aqui. Nós queremos conhecer a sua história. Tá? Então, busque ajuda e nós da família Viva Mais estamos aqui para ajudar você. Que Deus abençoe a sua semana. Até a próxima semana.